Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estou de volta depois de uma temporada na Noruega, onde tivemos momentos impressionantemente lindos, sensacionais, fotos que pudemos fazer incríveis. Fiquei muito feliz realmente com essa viagem e de estar na presença de amigos como o professor Flávio, o Gilberto Rossi e o César Margato. São pessoas maravilhosas que a gente pôde conviver o dia a dia lá e só aumentou a nossa admiração e a nossa amizade. E aí a gente poder compartilhar tudo isso com vocês realmente é um motivo para mim de muita satisfação. Muitas pessoas têm comentado dizendo que os vídeos estão bacanas, que as fotos ficaram bacanas, e aí a gente fica ainda mais feliz, tá certo? Bom, hoje eu quero trazer para vocês um problema que tem ocorrido comigo e que certamente, se está acontecendo comigo, pode estar acontecendo com outros amigos também. E, inclusive eu perguntei para o Gilberto Rossi se estava acontecendo com ele também, quando a gente estava viajando na Noruega. Ele disse sim, acontece de vez em quando. Então eu vou dar a solução para esse problema. Do que você está falando, Fran? Eu estou falando quando você faz HDR no Lightroom ou no Camera Raw da Adobe Photoshop, você tem algumas situações que fica manchado parte da imagem. Eu vou mostrar para vocês depois em detalhes mais para frente aí no vídeo, tá certo? E essas manchas você não consegue tirar, porque realmente fica muito ruim a imagem quando combina para fazer o HDR. E eu tenho uma solução para isso, para aqueles que usam o Photoshop, para que possa realmente contornar esse problema, e vou mostrar como nesse vídeo. Então, se você tem algum problema quando junta as imagens, de manchar a imagem e de ter problemas de qualidade, assista o vídeo até o final que você vai ver como pode melhorar esse trabalho de HDR, fazer um HDR muito superior, inclusive, e que vai dar um resultado bacana, tá certo? Então, vamos lá! Bom, pessoal, eu estou aqui dentro do ambiente do Bridge, que é uma extensão do Photoshop. É como se estivesse lá no Lightroom, olhando lá na linha de fotos lá embaixo, né? É um visualizador e também tem uma série de possibilidades para se usar o Bridge. Eu uso o Bridge em vez do Lightroom para poder ver as imagens, para editar depois no Camera Raw e abrir no Photoshop. Esse é meu fluxo de trabalho, tá certo? Mas quem usa o Lightroom vai ver as imagens aqui embaixo, selecionar para fazer o HDR, aquela coisa toda, e depois pode finalizar também no Photoshop. É o fluxo de trabalho que muita gente também faz, tá certo? Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Olha, eu tentei pegar essas três imagens, tá? Essa com exposição normal, essa subexposta, menos luz, essa super exposta, muita luz. Com essas três imagens, eu cliquei aqui e fui fazer um HDR, né? Como também no Lightroom acontece a mesma coisa que ocorreu aqui com essas imagens. Olha bem, o resultado foi isso aqui. Ó. Então, no caso, fazer um HDR que cria manchas na imagem, realmente a Adobe está pisando na bola aí, né? Está deixando a desejar dentro do seu controle de qualidade de trabalho. Outra imagem interessante para mostrar para vocês, eu peguei essas três imagens aqui para fazer uma panorâmica, agora já não é HDR, olha aí. Então vocês estão vendo que a exposição está bacana, tá? Não tem nenhum problema, e olha o resultado que saiu. Ó. Saiu esverdeado, aquela coisa toda. Tá? Então, depois de muito penar, de muito problema que eu tive desse gênero, porque às vezes eu empilho, né? Faço HDR e faço empilhamento com muitas imagens, dá muita diferença se aparecem as manchas aí. Olha, aqui, por exemplo, vocês estão vendo, não tem mancha nenhuma nessa área. E aqui está verde. Então, uma coisa muito ruim mesmo, mostrando que o algoritmo aí do software da Adobe aí não está 100% funcionando. Então, isso não acontece toda hora, não. Acontece eventualmente, mas é um incômodo muito grande e tem muita gente que não sabe o que fazer. Tenta fazer uma vez, duas vezes e não consegue fazer. Caso do meu amigo, por exemplo, Gilberto Rossi, como eu já falei para vocês no início do vídeo, tá certo? Muito bem, então, a solução que eu encontrei
foi voltar às origens. Antes de ter essa possibilidade de você fazer HDR no Lightroom e fazer HDR no Adobe Camera Raw, para depois abrir no Photoshop, o Photoshop já fazia o HDR e já fazia panorâmica. Então eu vou selecionar as 3 imagens aqui, clico na primeira, Shift apertado, clico na última, as 3 estão selecionadas, eu vou aqui em cima em ferramentas, tá? Infelizmente é só no Photoshop que vocês vão conseguir fazer esse processo. Não vai dar para fazer nem no Camera Raw, que normalmente faria, ou no Lightroom. Então tem que abrir realmente com o Photoshop. Então você vem aqui em ferramentas, no Bridge, Photoshop, e aqui você tem, ó, mesclar imagem para HDR Pro. Vai abrir esta janela que vocês estão vendo aqui, tá? Ela pode abrir desta forma aqui também, ó. Então aqui está em 16 bits, o modo 16 bits, tá? Aqui também você tem o modo 8 bits, tá? E o modo 32 bits, que no caso nem o Lightroom e nem o Camera Raw trabalham com 32 bits, tá certo? Então vocês vão colocar 32 bits, que é muito melhor para se trabalhar. Colocar aqui, remover fantasma, se realmente vocês quiserem remover alguém que está movimentando na cena, um pouquinho de árvore tremida, porque você tirou 3 fotos e tremeu um pouco a árvore, enfim. Então eu sempre seleciono remover fantasma aqui, tá certo? Ok, depois você clica aqui embaixo, ó, abrir no Adobe Camera Raw, quer dizer, ele vai processar agora em 32 bits e depois vai jogar no Camera Raw. Então vamos ver aqui o que vai acontecer, essa mesclagem aí. As imagens estão sendo abertas no Photoshop, então ele abriu o Photoshop, então elas vão ser empilhadas ali do lado direito, onde tem as layers, né? Então uma por uma, o processo vocês estão vendo que está mudando lá as imagens, e abriu a imagem completa já feito o HDR no Photoshop. E como vocês podem ver, não existe mancha nenhuma aí, tá tranquilo, tá? Então eu posso proceder como eu procederia fazendo aqui realmente o processo, né, do HDR no Adobe Camera Raw, tá? Então, só para abrir rapidinho aqui, eu vou abrir. Como vocês podem ver, não existe mancha nenhuma, né? Só rapidinho aqui vou remover o fio que está aqui. Eu clico eu pego aqui a ferramenta de Content Aware, né, que é aqui esse esparadrapinho aqui, e com um círculozinho, né, clico aqui no começo, aperto Shift e ele vai correndo junto comigo, ó. Olha que bacana. Eu não preciso ficar apagando, eu vou com Shift apertado eu continuo apagando, é só dar com o Shift apertado continuar e mudando de posição. Bom, tá aí, pessoal. Problema resolvido usando o Adobe Photoshop. Então, gostaram? Deixe seu likezinho aí, que é muito importante para o canal. Deixe seu comentário. Diga lá como você resolveu o problema, se você teve o problema, não teve o problema. Se você teve, como você resolveu. É sempre importante a gente poder trocar essas informações com todos aqui do canal, tá certo? Fique em paz, fique com Deus e até a próxima.